Você sabe como é uma cidade espiritual? Me acompanhe nessa jornada pela vida no mundo espiritual. Vamos conhecer a colônia, a cidade espiritual Nosso Lar. Eu sou Hélida Mara Carneiro, doutora em Ciências da Saúde e pesquisadora em Saúde e Espiritualidade. Depois que André Luiz foi socorrido no umbral, ele permaneceu durante algumas semanas em tratamento. E aí ele sai pela primeira vez para conhecer a cidade espiritual onde ele foi acolhido. Ele estava acompanhado com o enfermeiro Lísias e ficou impressionado com as avenidas largas. Haviam árvores, muitas pessoas, muitos espíritos andando nas ruas. Então, o enfermeiro Lísias o explicou que eles estavam perto, nos arredores do Ministério do Auxílio, na colônia Nosso Lar, que era uma cidade espiritual vizinha da Terra. Alguns dos serviços do Ministério do Auxílio são atender aos doentes, ouvir rogativas, as preces, as orações que nós fazemos, selecionar essas preces, essas orações, organizar as equipes de socorro que vão atender essas preces e também turmas de socorros que vão no umbral ajudar os habitantes do umbral. Há outros ministérios também na colônia Nosso Lar. Ministério da Regeneração, da Comunicação, do Esclarecimento. Tem o Ministério também da Elevação e o da União Divina. Ao todo, são 6 ministérios. Apenas um governador que é responsável por administrar todos os ministérios. Existem 72 ministros, 12 para cada ministério. Lísias esclareceu ainda que a colônia, a cidade espiritual Nosso Lar, foi fundada por portugueses desencarnados no Brasil. Isso foi no século XVI. Foram muitas as dificuldades da implantação dessa cidade espiritual, mas tudo iniciou aonde está ali o Planalto, o Palácio da Governadoria. O governador ele utiliza cerca de 3.000 funcionários ou colaboradores, o termo utilizado no livro Nosso Lar. E ele é infatigável, enquanto todos tiram férias, ele não. Ele está há 114 anos na governadoria, época que foi escrito o livro Nosso Lar, em 1944, ou seja, já fazem 82 anos. Em seguida, eles sentaram-se em um banco da praça para descansar. E André Luiz quis saber como é o abastecimento da cidade, já que não existe Ministério da Economia. E Lísias, então, lhe conta que os recém-chegados tinham mesas fartas, lautas, bebidas excitantes, mantinham os mesmos vícios terrestres, os mesmos vícios enquanto eles estavam aqui na terra. Mas o novo governador lutou para adaptar a costumes simples. Então, 200 instrutores de uma esfera mais elevada vieram divulgar os novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e também da absorção dos princípios vitais na atmosfera, no ar. Foram 30 anos consecutivos de reuniões para conseguir tomar as providências e as atividades necessárias para essa mudança, apesar dos intensos protestos. Depois de 20 anos, os ministérios passaram a se abastecer apenas do indispensável, menos o Ministério do Esclarecimento, que demorou para assumir esse compromisso. Enquanto isso, multidões de espíritos obscuros assaltavam esse Ministério do Esclarecimento em busca de alimentos.
foi necessário abrir os calabouços de regeneração, os calabouços da regeneração, que eram para isolamento desses espíritos agressivos. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação no nosso lar foram limitados apenas à absorção de princípios vitais do ar e da água. O que foi positivo, porque melhorou o coeficiente espiritual dos moradores da colônia Nosso Lar. Dado o interesse de André Luiz sobre os processos de alimentação, o enfermeiro Lisas o convidou para fazer um passeio na colônia Nosso Lar e conhecer o Bosque das Águas. Esperaram então o aeróbus, quando, para surpresa de André Luiz, um grande carro, suspenso a 5 metros do solo, se aproxima e desce até eles como um elevador. A velocidade do aeróbus era grande e não permitia sequer que eles conseguissem fixar os detalhes das construções da cidade. Quando, ao final de 40 minutos, estavam diante de um enorme bosque. E esse bosque, cruzava nele também um rio, denominado Rio Azul, com águas azuladas, e possuía estradas largas. O enfermeiro Lisas informa que o bosque é o local preferido, olha que interessante, dos casais que residem na colônia Nosso Lar, na cidade espiritual, para as juras de amor e fidelidade antes de reencarnarem. Depois vocês assistam outro vídeo sobre a relação, o casamento, né, no lado espiritual. Comenta ainda que o rio, esse rio, né, do Bosque das Águas, deságua num grande oceano de substâncias que são invisíveis aqui para nós da Terra. E lá a sua água é empregada também como alimento e como remédio, cabendo ao Ministério da União Divina a magnetização dessas águas. E ele diz ainda que a água da terra não é apenas para limpar os resíduos dos corpos físicos, mas também as expressões da vida mental. Na viagem de volta, André Luiz retornando ao hospital, ele ouve uma música que tocava o tempo todo na cidade. E André Luiz fica curioso e questiona Lisas. Lisas então esclarece que a governadoria foi informada da importância da música, pois ela ajuda no rendimento do serviço. E a partir de então, ninguém mais trabalha em Nosso Lar sem ouvir música. Ou seja, é um estímulo importante. Após André Luiz, quis saber também como que era o umbral. Tem um capítulo, tem um vídeo falando sobre o umbral. Lísias explica que ele esteve lá. É uma região que começa aqui na terra, na crosta, e funciona como um local destinado ao esgotamento de resíduos mentais. Ou seja, é uma espécie de zona purgatorial, ou conhecido também como purgatório, onde se queima as prestações, o material deteriorado das ilusões terrestres. O umbral concentra tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E ainda, ele esclarece que a providência permitiu que se criasse o umbral como um departamento em torno do planeta. Lá vivem as almas que ainda não são suficientemente perversas para serem enviadas para colônias de reparação, que são mais dolorosas. Mas não existem também espíritos lá que também são nobres para morar e já serem conduzidos para as colônias espirituais ou planos mais elevados. Mesmo assim, cada espírito que permanece lá só mantém durante o tempo necessário, pois existem muitas outras colônias espirituais além do Nosso Lar.
e que tem a finalidade de trabalho de evolução espiritual e também fazem o socorro dessas almas. Com as melhoras, após todo o tratamento, André Luiz sente necessidade de trabalhar. Nossa, tem que trabalhar na cidade espiritual? Sim, não há descanso eterno. Mas como que André Luiz procede? Ele vai até Clarencio e vai solicitar serviço. Os candidatos, diferente de nós aqui na Terra, os candidatos ao trabalho, eles apresentam-se em dupla, de modo que o mesmo esclarecimento dado a um sirva ao outro. Uma senhora que acompanha André Luiz, que está em entrevista, solicita autorização para servir de guia espiritual para os seus 2 filhos encarnados, mas não obtém êxito, porque ela não se empenhou o suficiente nas tarefas, nos trabalhos na colônia espiritual, que era preciso inicialmente aprender a servir para que ela tivesse mérito, tivesse o merecimento para conseguir se tornar um guia espiritual dos filhos aqui na Terra. Ou seja, ela também não tinha bônus hora para ter esse merecimento. Quando chegou a vez de André Luiz, ele tremeu. Tremeu, desejou recuar, mas com muita dificuldade ele solicitou algum serviço. Inicialmente, ele queria solicitar para trabalhar na medicina, uma vez que ele foi médico aqui na Terra. Mas, diante do esclarecimento que Clarencio deu para a outra senhora, a senhora que estava com ele, envergonhado, ofereceu-se para qualquer trabalho. Clarencio esclareceu que o título de médico que ele teve aqui na Terra não foi honrado suficientemente, então cabia-lhe realizar muito mais do que ele fez. Não podia começar o trabalho como médico na cidade espiritual, mas com a intercessão da sua mãe, foi que mora numa colônia espiritual de espíritos mais evoluídos, ele estava autorizado a ser um aprendiz. E André Luiz chorou de emoção. Continue assistindo então os vídeos e me acompanhe nessa jornada emocionante da vida pelo mundo espiritual.